Boa noite, sejam bem-vindos novamente para estarmos numa sala de reunião com todo amor e com todo carinho. Estou muito feliz hoje. Eu quebrei parcialmente a minha quarentena porque no sábado eu ajudei a dirigir e levar todas as cestas básicas que estavam prontas. Nós entregamos aproximadamente 210 cestas. Então, só nessa quarentena, nós chegamos muito próximo das 500. Parece pouca, mas é muito gratificante chegar nas casas, nos lares, na comunidade onde nós auxiliamos. E já estamos novamente elaborando, manufaturando as novas cestas. Muito bem-vindo o carinho de vocês. Levamos utensílios domésticos. Teve uma comunidade que levamos em torno de 25 sacos de roupas, onde são encaminhados às famílias que necessitam. Então, enquanto nós falamos isso, agradecendo a todos, aquele que ainda não teve tempo de pegar a água, pega a sua água. E se tiver alguém doente na sua casa, coloca um doente, que eu digo não uma gripezinha pequena ou qualquer outra coisa assim, mas aquela que realmente está com problemas, estão fazendo químio, estão fazendo tratamentos mais intensos, põe um copo d'água separado para essa pessoa, que ela receberá medicação mais forte, mais fluídica. Bem, hoje o nosso tema é bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Antes de nós lermos, eu volto a dizer para vocês que a gente fica feliz de entregar as cestas, ao mesmo tempo que nós ficamos tristes por a nossa pátria, os nossos irmãos menos favorecidos estão em lutas para ter o básico. Mas se não fossem esses irmãos, nós não poderíamos aprender a ter o amor pelo próximo, a compaixão, a caridade. Então hoje nós agradecemos a Deus a oportunidade de termos em nosso caminho pessoas que necessitam, e nos dão a chance de mostrarmos o nosso lado amigo, o nosso lado de exercício de bondade. Então, elevando bem o nosso pensamento e o nosso coração até o alto, dizemos assim: Senhor Jesus, vós que disseste, onde 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Eis-nos aqui, Pai, reunidos em teu sagrado nome. Apesar da distância física, temos certeza, Senhor Deus, que estamos reunidos num só coração, num só pensamento, e pedindo a vós que derrame sobre nós a tua divina e sagrada luz. Ilumina o nosso espírito e fortalece a nossa alma. Permita, Senhor Jesus, que através dos teus ensinamentos possamos modelar a nossa alma, modelar o nosso gênio, para que sejamos, Senhor Deus, dignos de sermos chamados filhos do alto. Que assim seja, Senhor. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juiz. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, Hak, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco,
merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra, em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que, até agora, os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que o trem tem o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Palavras da elevação. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Como nós temos recebido muitos WhatsApp, muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas dizendo: quando é que vai acabar essa pandemia? Quando é que vai acabar toda essa luta? Nossa, a minha casa está virando um verdadeiro inferno. Eu tenho brigado muito com meu marido e meu filho, eu tenho brigado com as crianças, eu não tenho paciência. E todo mundo tem uma queixa. Bem-aventurados que são brandos. Nesse momento, nós devemos aproveitar isso que todo mundo diz que é ruim, que é uma doença ruim, que é um momento que o mundo está passando por uma pandemia, por lutas. Ele vem dizer para nós: esta é a chance de você reencontrar a tua família. E tem uma frase aqui, não sei se vocês perceberam, e diz assim: e até toda expressão descortês de alguém possa usar com seus semelhantes.
Quantas pessoas, quantos casais, quantas famílias e amigos que estão dentro da mesma casa e não se respeitam. Existe um momento muito sagrado que é de você ter brandura, ser pacífico. Se você está passando por lutas, lembre que quem está convivendo do teu lado também está passando, e às vezes até pior, porque tenta amenizar as tuas lutas. Então, seja brando e pacífico. E aqui ele diz também em Mateus 5, versículo 21 e 22, que aquele que disser a seu irmão, és louco, merecerás ir para o fogo do inferno. Mas por que ser tão incisivo numa afirmação dessa? Porque nós temos muitos dons, sejamos nós médios praticantes ou não. Ele diz assim que nós temos o dom de ver, de ouvir, de sentir, mas o poder mesmo que nós temos é da palavra. E existe 5 ou 6 palavras que são pedidas para o mundo que não se fale, porque a nossa voz é uma força poderosa, tanto para pôr uma pessoa para frente como para derrubá-la. E quando nós empregamos essas palavras, louco, lazarento, que é a doença de Lázaro, idiota, que é a doença de idiotia, azarado, que é uma doença muito triste. Então essas palavras saem da nossa boca com uma força que acaba atingindo as pessoas e adoecendo. Porque o único poder que nós temos é o da palavra. E aqui ele diz que nós devemos cuidar com a palavra, cuidar com aquilo que a gente fala. Bem-aventurados, brandos e pacíficos. Eu falei semana passada sobre os nossos talentos. Na grande realidade, eu queria falar para vocês, teve gente que perguntou se eu estava bravo. É que quando eu escolhi, ou escolheram para mim, falar sobre os talentos, a minha vontade era falar, porque tem muita gente que quer saber qual é a sua missão aqui na Terra, o que está fazendo, e muita gente pergunta, eu sou médium? Todos nós, seres humanos, somos mamíferos, segundo a biologia, e somos médium, sim, estamos entre o corpo físico e o corpo espiritual. Todos são médios, todos são seres humanos e cada um tem uma profissão ou tem um modo de fazer as coisas. Quer dizer, eu sou médium, eu tenho que ir para uma casa espírita, tenho que fazer isso, aquilo? Não. Hoje, quando diz bem-aventurados que são brandos, uma das mediunidades maravilhosas que existe é você ser brando. Não confundam ser brando com ser tapete de ninguém, mas ser brando, ser tolerante. Naqueles momentos que as pessoas estão passando por lutas, seja brando. E a semana passada, então, eu queria falar muito sobre tipos de mediunidade, qual é a tua luta. Muita gente me perguntou sobre a sorte, se faz parte da nossa missão aqui na Terra, e nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria dizer para vocês que eu estava pronta para falar, e de repente eu recebi ordens espirituais de falar sobre o mal maior que a pandemia já existia, mas que a pandemia está acentuando muito mais forte, que é o medo e o abuso do poder de pais, irmãos, tios com crianças, violando o seu emocional, o seu físico e o seu eu espiritual. Foi tão intenso que teve momentos que deu a impressão que eu estava braba, não. Eu estava recebendo uma carga muito intensa
de mães, de pais e tios que estavam mandando pedidos para mim, espiritual, mental, de que eu orasse pelas crianças da sua família. E hoje, quando diz, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, seja brando e pacífico com teus tesouros, com teus filhos, com os teus idosos na casa. Ser brando e pacífico é você aprender a ser tolerante, a não querer que só a tua vontade prevaleça. E nesse momento de pandemia, ele diz que até expressão descortês, se vocês estão dentro de casa ou no trabalho, sabemos que muita gente não está ganhando o básico, mas se você for agressivo, se você for intolerante, não vai pagar tuas contas. Até pelo contrário, vai criar um mal-estar muito grande na sua família, no seu ambiente de trabalho, porque muita gente já está trabalhando. E eu acho que deveriam, sim, aqueles que têm uma idade juvenil, voltar ao seu trabalho. Eu falo juvenil dos seus 18 aos seus 50, quase 60. E os de 60 para cima devem sim ser respeitosos com a sua casa, com sua família e com a obrigação de se cuidar. Eu falei que eu burlei um pouco a quarentena, porque eu fui até as comunidades dirigindo o carro para levar as cestas básicas, as roupas, os utensílios de cozinha, mas eles descarregaram o carro, eu fiquei dentro do carro de máscara, com os vidros fechados, sorrindo, brincando com todo mundo, mas me preservando. Não deixei de fazer a minha missão, mas também não deixei de me cuidar. E quando ele diz bem-aventurados, brandos e pacíficos, você não vai pagar suas contas sendo agressivo. Você não vai mudar e curar as pessoas da tua família, você se desesperando. A tua fé nesse momento deve prevalecer. Seja com aquelas pessoas que estão acamadas, não pelo coronavírus, mas por outras doenças, seja os adolescentes que estão ficando impacientes, seja tolerante, seja educador, seja aquele que ama, seja aquele que ajuda o teu próximo dentro da sua família consanguínea ou da tua família de trabalho a vencer esse momento. Hoje eu conversei com uma pessoa que está passando por lutas já há muitos anos, antes da pandemia, são lutas kármicas, uma pessoa que tem um problema de fígado, esqueci agora, desculpa, e um problema seríssimo sem nunca ter bebido um gole de álcool. Isso vem de outras vidas. E somada com esse momento agora, realmente dá o desespero. E aí a gente mostra que nós podemos ser brandos, pacíficos e aceitar as nossas missões, a nossa luta. Nesse mesmo capítulo 9, de Bem-aventurados, brandos e pacíficos, eu vou pedir que ela leia em casa a parte que fala sobre a paciência. Isso é só para você, querida, você sabe do que eu estou falando. Então nós temos, desculpa, era cirrose. Ela veio com cirrose, sem nunca ter bebido nem nada, e ela sabe que é de outras vidas. Quando você for brigar com os teus em casa, use doçura. Não brigue. Converse, principalmente se ele é muito adolescente ou se ele é muito idoso. Se você está passando por luta, respire fundo, tome um gole de água, repense e aí sim você conversa. A tua família é o bem maior que você tem.
seja você vivendo com uma pessoa, duas, ou você vivendo com muitas pessoas dentro da sua casa. Se você vive com mais uma pessoa e tem filhos de 4 patas, tenha paciência com eles também. Eles também precisam do seu carinho. Seja brando, pacífico, nesse momento. Eu quero que cada um imagine que está sentado e em volta de vocês tem uma luz azul muito intensa. E é essa luz azul que vai abençoar a mão de cada um para que possamos colocar remédio na água que será fluidificada para todos e na água que será direcionado àquele que está doente com tratamentos grandes. Elevando o nosso pensamento e o nosso coração até o alto, nós vamos dizer: Senhor Deus, vós que nos destes teu Filho como mestre dos mestres e médico dos médicos, e que nos deste a oportunidade de aprendermos sobre a frequência de toda a matéria e de toda a energia, mandamos a todos os lares, através das tuas bênçãos, o remédio para cada pessoa, para cada família. Permita, Senhor Deus, que possamos, nesse momento em que magnetizamos as águas e colocamos remédio àqueles que encontram-se altamente enfermos, não para curar o seu corpo, mas para que seja feito, Senhor Deus, a tua misericórdia, que aquele que tem que passar pela luta e viver no corpo físico, que assim seja, e que aquele que está na hora de voltar à tua morada, que ele possa ser liberto sem maiores dores. Pai de bondade infinita, Deus misericordioso, permita, Senhor Deus, que seja derramado sobre dentro dessa água toda a energia salutar, toda a medicação. E que essa mesma energia, Pai, entre em todos os lares daqueles que estão ouvindo agora e daqueles que ouvirão depois. Que toda essa energia luminosa, Senhor Deus, que saem do nosso coração, possa envolver a todos aqueles em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, em nosso planeta. Que a tua compaixão e misericórdia envolva a cada um, aqueles que estão retornando à tua morada e aqueles que ainda estão aqui na terra para vencer as lutas, principalmente aprender a ser brando e pacífico. Que assim seja, Senhor, e assim será. Que a paz do Senhor permaneça em seus lares, em seus corações, e que cada momento você veja que esse momento de pandemia é o teu momento de refletir sobre tudo aquilo que você acumula em sua casa e você não precisa, toda aquela raiva e mágoa que você tem e que é passageiro. Eu hoje vi um WhatsApp que diz que muitas vezes nós fomos divididos por classes sociais, por estudos, por dinheiro, mas que veio uma pandemia e nos uniu a todos. Então, que as bênçãos do Senhor caiam e recaiam e encham os seus corações de amor e de proteção. Fique bem, fique em paz.